Qual é, rapaziada? Aqui é o Léo e esse é o canal MVP Brasil. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com os amigos, ajude a gente a crescer e fazer um conteúdo cada vez melhor. Vamos começar falando das finais da NHL. A NHL já teve 3 jogos. No primeiro jogo, o Penguins ganhou de 5-3. O Penguins começou bem o jogo. O Predator chegou a ter um gol anulado, mas aí o Penguins se acertou, estava bem no jogo, fez 3 gols já no primeiro período do jogo. Mas aí parou por aí. Eles tiveram em 6 finalizações, eles tiveram 3 gols. E no segundo e terceiro períodos o time parou de jogar. O Penguins parou de jogar e resolveu que só ia se defender. O Predators começou a apertar, começou a jogar melhor e acabou empatando o jogo em 3-3. Mas logo em seguida do empate em 3-3, o Penguins foi lá, fez o 4-3. Daí quando no final do jogo o Predators colocou o sexto jogador na linha, o Penguins conseguiu fazer o 5º gol e sacramentou a vitória naquele dia. No segundo jogo, já com mais facilidade, o Penguins ganhou por 4-1. Foi um jogo bem mais tranquilo, assim, o Penguins nunca teve a vitória ameaçada. Eles conseguiram abrir o 2-0 na série. Abriram assim o 2-0 em casa, os 2 jogos em casa eles venceram e abriram o 2-0. Aí a série foi para Nashville. Lá o Predators tinha que mostrar o jogo deles, eles tinham que entrar de vez na série e a vitória no jogo 3 em casa era fundamental para isso. E eles conseguiram. Desde o início do jogo, o Predators jogou bem, apertou bem na defesa, trabalhava bem a bola no ataque e acabou vencendo por 5-1 o jogo. O time do Predators foi outro. Eles jogaram um hockey totalmente diferente do que eles jogaram no jogo anterior, e o Penguins foi dominado pela defesa do Predators, que eu já comentei antes, tem a melhor defesa da liga, e eles se sobressaíram nesse quesito. Agora vamos falar das finais da NBA. As finais da NBA já tiveram 2 jogos. No primeiro jogo, o Golden State dominou totalmente, o Cleveland não teve nenhuma dificuldade. Até o segundo quarto, o jogo ainda estava ali apertado, mas o Golden State desandou a fazer ponto e ganhou o jogo por 113-91. Já no segundo jogo, o Golden State ganhou o segundo jogo por 132-113. O Cleveland começou a apertar um pouco mais. Eles fizeram até o começo do terceiro quarto, eles fizeram um jogo apertado ali, pau a pau com o Golden State. Só que o problema do Cavs tem sido no momento que o LeBron sai do time. No jogo 2, o Kyrie não jogou bem, o Kyrie não teve uma boa atuação, e o LeBron meio que sustentou sozinho. O Kevin Love começou bem, mas também diminuiu o ritmo. O LeBron meio que sustentou o time sozinho. E o Golden State conseguiu uma vitória assim, já a partir da metade do terceiro quarto. A vitória já estava sacramentada. O Curry fez um triplo-duplo. O Kevin Durant jogou muito. Então a vitória veio com mais naturalidade no final. Pro Cleveland voltar para a série, ele precisa ganhar o jogo lá em Ohio, ele precisa vencer, e para isso o LeBron precisa de ajuda. O LeBron teve um triplo-duplo de novo, ele igualou a marca do Magic Johnson com 8 triplo-duplos em finais, mas ele precisa de ajuda. O Kyrie precisa jogar bem, o Kevin Love precisa jogar bem o jogo inteiro, e os coadjuvantes precisam fazer o seu trabalho. Por exemplo, o J.R. Smith, esse tipo de jogador, Tristan Thompson, eles têm que fazer os 9, 10 pontinhos que é para poder ajudar. E se o Golden State mantiver essa pegada, a vitória vem com 4 jogos em seguida. Vai varrer. Se continuar essa pegada, o Cleveland até melhorou do primeiro jogo para o segundo. Melhorou um pouco mais a defesa, mas ele precisa ser mais constante no ataque. Ele errou muita bola, assim, arremessou bem mais que o Golden State e errou bem mais. Precisam trabalhar melhor o ataque e aproveitar melhor as bolas e os turnovers do Golden State, que eles cometeram bastante. Agora a gente vai falar dos brasileiros na NBA. A gente começou a temporada da NBA com 9 brasileiros. O primeiro jogador de brasileiro que eu vou falar é do Nenê. O Nenê, pra mim, é o melhor jogador brasileiro na NBA. Ele tem a carreira mais sólida, mais constante. Apesar do Leandrinho já ter conseguido ganhar o sexto homem, o Nenê, pra mim, é que tem a carreira mais constante. Ele é muito importante na rotação do Rockets, e ele sempre substitui bem o Capelá quando o Capelá sai.
Ele sempre faz bons duetos com o James Harden com pontes aéreas. Ele teve as médias de 17 minutos na temporada regular e nos playoffs. Ele teve médias de 9 pontos na temporada regular e 10 nos playoffs, então quer dizer que a produção dele aumentou. E 4 rebotes também, igual na temporada regular e nos playoffs. O melhor jogo dele na temporada e nos playoffs foi um jogo contra o Thunder, já no primeiro round dos playoffs, que ele fez 28 pontos e foi fundamental para a vitória do Rockets daquele dia. Ele é um cara que ele é muito bom para criar espaço pro ataque do time dele, fazendo bons corta-luz ali pro James Harden, bons corta-luz pro Eric Gordon, pros jogadores que matam as bolas de 3 ali no time do Rockets. Agora vamos falar sobre o Anderson Varejão. O Varejão, ele quase não jogou durante a temporada, ele teve poucos jogos e foi demitido do Golden State. Essa foi a temporada do Varejão assim. Agora vamos falar sobre o Marcelinho Huertas do Los Angeles Lakers. O armador, ele jogou 23 jogos, ele teve média de 2 pontos e foi demitido. Na troca em que veio, que do Lou Williams foi pro Rockets, o Huertas também foi na negociação e acabou sendo dispensado. Então o Huertas no momento está sem time, está procurando o time da NBA. Eu acho que o Huertas é um armador que ainda pode encontrar o espaço dele na NBA. Ele é um cara que não está no seu auge, o auge dele foi alguns anos atrás lá na Espanha. Naquele momento ele poderia ter sido titular na NBA. Nesse momento ele procuraria um bom time para ele fazer uma rotação ali, mas eu acho que ele ainda tem espaço na NBA. O Bruno Caboclo, do Toronto Raptors, ele jogou só 9 jogos durante a temporada, mas o grande trabalho dele tem sido na D-League. O Raptors tem trabalhado muito bem na D-League com ele joga muito mais na Liga de Desenvolvimento, tanto que ele foi MVP das finais em que o Toronto foi campeão. E o Lucas Bebê também joga no Toronto Raptors, mas o Lucas Bebê ele tem sido mais constante. Ele jogou 57 jogos e 3 jogos nos playoffs. Ele teve médias de 4 pontos, 1 toco e 4 rebotes. Agora eu vou falar sobre o Leandrinho. O Leandrinho tá no Suns. O Leandrinho ele já ganhou o 6º homem da temporada alguns anos atrás pelo próprio Suns. Jogou no Golden State, o Leandrinho foi campeão pelo Golden State. E ele jogou 67 jogos. Ele teve uma média de 14 minutos. É uma média alta para um reserva, ele joga bastante. Só que ele perdeu um pouco do espaço dele, porque o Bledsoe e o Devin Booker eles têm tido uma temporada muito boa. Eles estão em ascensão. O Devin Booker chegou a fazer 70 pontos no jogo contra o Celtics. Então o Leandrinho ele perdeu o espaço dele, apesar de ele ter entrado bem. Ele tem médias de 6 pontos por jogo. O Leandrinho já é um jogador já está com a idade um pouco mais avançada, assim como o Nenê também. Mas ele é um cara assim, que trabalha bem com grupos. Os grupos dos times da NBA gostam do Leandrinho. Ele é um cara assim, que todo mundo gosta dele. Agora eu vou falar sobre o Raulzinho, o Raul Neto, do Utah Jazz. Ele jogou 40 jogos na temporada regular, jogou 9 nos playoffs. Ele teve médias de 8 minutos e 2 pontos por jogo. O Raulzinho ele é um cara, ele ainda é novo, ele ainda pode ser trabalhado, mas ele perde um pouco de espaço no time do Utah. Talvez seja o momento, depois do término do contrato, do Raulzinho procurar uma outra equipe, talvez num nível mais baixo do Utah, que é uma equipe de playoffs, e procurar uma equipe um pouco mais baixa para poder trabalhar mais tempo em quadro. Agora vamos falar sobre o Felício. O Felício O'Neal, clubismo agora, né? Do Chicago Bulls. Felício pivô, ele teve 66 jogos na temporada regular, 15 minutos, 4 pontos por jogo. Felício é um cara que ele tá bem. Ele é um cara muito importante na rotação ali, sempre substitui o Robin Lopes. Ele vem bem, assim, o Felício ele é um cara que tem muito potencial para ser trabalhado. A defesa dele é muito forte. O Felício sempre acaba tendo os tocos dele, pega muito rebote, já chegou a fazer duplo-duplo. Mas o Felício, o que ele tem que trabalhar é o poderio ofensivo dele. Ele não tem muitas armas ofensivas. A única jogada do Felício é a enterrada. O Felício dificilmente faz um arremessinho um pouco mais de longe. As jogadas dele são quando ele entra sozinho e enterra ou quando ele recebe uma bola em ponte aérea. Mas o Felício é um cara que tem um grande potencial na liga para ser um dos grandes pivôs, que é o forte do Brasil na NBA, são os pivôs. A dominância são dos pivôs. Agora eu vou falar sobre o Thiago Splitter. O Thiago Splitter, que agora está no Philadelphia 76ers. Ele estava machucado até pouco tempo atrás, então ele jogou poucos jogos.
A partir do momento que o Joel Embiid machucou, dali ele entrou e ele teve 8 jogos, 4 pontos. Ele tem que negociar o contrato dele ainda, então o contrato dele com o Sixers acabou no fim dessa temporada. Acredito que o Sixers vai renegociar esse contrato, vai ampliar esse contrato por mais um ano, mais ou menos. Ele é um cara assim que ele tem uma experiência para trabalhar com esse time jovem do Sixers que tem um grande futuro. O time do Sixers, se for bem trabalhado, e o Splitter é um cara com experiência, já foi campeão, já foi comandado pelo Popovich, então o que ele tem é experiência, ele pode passar isso para os jovens jogadores do Philadelphia 76ers, que tem grande futuro pela frente. É isso aí, galera. Continue acompanhando as finais da NHL, as finais da NBA, continue acompanhando os meus vídeos, curtam, compartilhem, se inscrevam. Falou, valeu!